Fundação Dom Cabral, gestão é o princípio de uma ideia maior. A educação como uma jornada de desenvolvimento. Por isso, a FDC tem soluções educacionais para executivos e organizações de vários portes e setores. Além de estrutura própria e associados regionais em todo o país, a FDC mantém alianças com escolas de negócios no exterior e a chancela das principais certificações internacionais. Nossos programas contam com uma infraestrutura completa, em que a tecnologia aplicada às atividades garante um elevado nível de interatividade e participação. Essa troca de ideias e experiências, networking qualificado e conexões sem fronteiras são essenciais na criação de soluções adequadas à realidade de cada empresa e de projetos que geram valor para todos os envolvidos. Isso faz a gente perceber que para continuar entre as melhores escolas do mundo, é preciso ser uma das melhores escolas de negócios para o mundo. Fundação Dom Cabral, para ser relevante. Pessoal, muito boa noite. Meu nome é Hugo, sou professor e pesquisador da Fundação Dom Cabral. Eu atuo no nosso núcleo de inovação e empreendedorismo. Aqui com a gente hoje os nossos convidados, professor Gil Giardelli. Gil, quer dar um oi aí para a turma? Professor Hugo Tadeu, meu querido Boechat, uma honra estar aqui com vocês novamente. Sempre um diálogo para lá de inteligente que eu aprendo muito. Obrigado. Gil, muito obrigado. Boechat, nosso querido convidado também. Boechat, que além de ser nosso aluno do mestrado da Fundação Dom Cabral, é executivo, diretor da Accenture. Boechat, quer dar as boas-vindas aí para todos também? Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, professor Hugo, Gil, toda a equipe aí da Fundação Dom Cabral. Satisfação muito grande vir aqui falar de um tema que eu sou apaixonado, que é a indústria 4.0 e transformação digital. Muito bom. Gente, só para relembrar do script de sempre, né? Gente, que eu digo para os nossos ouvintes, né? A gente está aqui muito mais para um diálogo, isso aqui não é sala de aula, a gente está aqui para dialogar e trazer da perspectiva do mercado, como eu tenho por hábito sempre falar, né? Estamos como se estivéssemos, na sala daqui de casa, tomando um café, dialogando, comendo um pãozinho de queijo, como a gente fala na Fundação, e trazendo da perspectiva prática do assunto que hoje foi proposto, que é a indústria 4.0. Vou achar o especialista que é você, mas se você me permitir, eu só queria fazer uma breve introdução, porque se a gente voltasse há mais ou menos 1 a 2 anos atrás, a Fundação Dom Cabral fez uma pesquisa com uma empresa alemã, e essa pesquisa foi amplamente divulgada na mídia especializada, com uma série de insights importantes. E na época a gente começou a discutir sobre o futuro da indústria brasileira, o futuro sobre a indústria 4.0, e alguns dados relevantes, como eu disse, né, nos chamaram a atenção. O primeiro dado foi sobre entendimento. Muitas empresas, muitos presidentes, muitos diretores entendem a indústria 4.0 como se a gente estivesse saindo do analógico para o digital, o que, na verdade, no meu entendimento e leitura, me dá uma certa percepção como se a gente estivesse comprando algum aplicativo para transformar a nossa indústria mais digital. Alguns outros executivos também relatam que, para o futuro da indústria ser cada vez mais competitivo e produtivo, que a gente tivesse que trabalhar com dados. No entanto, quando a gente fala desse futuro, a gente percebia a gente conseguiu perceber na pesquisa que grande parte dos problemas nem tanto são relacionados à tecnologia, né? São problemas de estrutura e gestão, e muito mais também relacionados à cultura. Por que eu estou falando disso? Você que é um executivo, diretor da Accenture, que está rodando muito pelo Brasil, a gente estava até conversando um pouco mais cedo, você está no Nordeste brasileiro agora atendendo um cliente da própria Accenture. O que você tem enxergado, hein? Além desses dados que a gente tem de pesquisa, o que é o calcanhar de Aquiles do executivo brasileiro quando a gente fala sobre indústria 4.0? Se você pudesse trazer da sua perspectiva, para a gente começar o nosso diálogo aqui. Vamos lá, realmente, hoje eu estou aqui em Fortaleza, vim dar um pulo aqui em um dos nossos clientes, também trabalhando justamente no tema de jornada de indústria 4.0 com uma grande empresa aqui da região. Bem, o que eu comento é o seguinte, né? Por mais que a indústria 4.0 ela já exista há mais de uma década, né? Que ela começou na Alemanha e tudo mais, a quarta revolução industrial, ainda existe uma defasagem muito grande tecnológica, ainda existe uma divergência de conceitos, algumas dificuldades ainda para inserção e principalmente para escalabilidade digital nas manufaturas e operações. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma pesquisa que a Accenture fez com mais de 600 empresas de médio e grande porte,
ao redor do mundo, né? Ali apontam que 39% das organizações ainda estão numa fase de POCs, ou projetos pilotos. Ou seja, muitos deles nem sequer iniciaram essa jornada de indústria 4.0 e outros não conseguiram sair daquilo que é uma POC ou piloto e dar a devida escalabilidade digital para suas fábricas. Então, esse é o cenário que a gente observa atualmente. Bom, professor, como eu brinco, Gil Giardelli. A indústria 4.0 já é uma realidade, né? Nós temos aqui no Brasil vários exemplos disso acontecendo. Nós temos desde uma fábrica de caminhões e ônibus que está totalmente nesse conceito da indústria 4.0, da automação, da robotização. Temos aqui, né, nosso acelerador de partículas no interior de São Paulo, que coloca realmente a indústria 4.0 brasileira num outro entendimento. Mas eu também queria, nessa noite, conversar um pouquinho sobre esse movimento chinês que está colocando 17 indústrias, né, a aeronáutica, a transformação digital avançada, a área de agro, né, no que eles chamam de quinta revolução, que é baseado em blockchain. E aí, só para exemplificar para quem está nos escutando, eles conseguiram lançar um carro agora, elétrico, popular, que o preço final é de o equivalente a $5 mil. E eles usam o blockchain estão economizando mensalmente 100 mil folhas de metais, de aço, para produzir o carro, usando o blockchain em toda a cadeia de produção. Então, é fantástico esse trabalho que nós estamos, da indústria 4.0, mas eu já vejo um país falando da indústria 5.0, da indústria em cadeia de blockchain. E aí nosso querido Boechat vai nos dizer um pouquinho sobre isso. Interessante você comentar isso, Gil. Outro dia eu fiz um post no LinkedIn sobre indústria 5.0 no Brasil. E o que eu recebi de ligação, de contato, falei assim, Boechat, você está ficando doido, porque a gente está mal conseguindo trabalhar com a indústria 4.0. Claro que tem exemplos, como que você deu muito claro, né, de uma grande empresa que a gente conhece, né, de tratores, caminhões que já evoluíram, né, nesse aspecto. Você pega outras indústrias também, como alimentícias, mineradores. Tem indústrias, de fato, que conseguiram evoluir no tema e nessa agenda de indústria 4.0. Mas aí, poxa, eu vim falar de indústria 5.0, que a audácia é essa aí do Gil, do Boechat, mas a verdade essa discussão está ocorrendo no mundo inteiro. A gente tem participado de algumas dessas agendas, além do blockchain, que você citou muito bem, tem uma pauta muito forte agora para essa próxima revolução industrial, muito pautada no tema de ESG. O foco em sustentabilidade também vem muito forte nessa próxima revolução industrial. Então, por mais que a gente fale assim, poxa, talvez isso não seja ainda uma realidade na organização de algumas pessoas que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, mas o fato a gente muitas vezes não percebe que a gente está vivenciando essa revolução industrial, só vai notar isso depois com o passar do tempo. Mas o fato se a indústria 4.0 já iniciou há 11 anos atrás, pode ter certeza que a 5.0 está sendo sim discutida e já tem um tempinho. Boechat, deixa eu te fazer uma pergunta, até para aterrizar aqui para vários dos nossos ouvintes. A gente está falando de indústria 4.0, indústria 5.0, o Gil Giardelli já traz uma perspectiva de blockchain na China. Deixa eu só voltar um passo aqui para facilitar a quem está nos escutando, né? Explica para a turma o que é indústria 4.0 e como é que a gente chegou nessa indústria 4.0, né? Porque para chegar na 4 deve ter a 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Que diabos a 4 é isso? E qual que é a relevância da gente entender o termo e em que estágio na sua leitura que a indústria brasileira hoje se encontra, né? Na 4, na 2? O que a gente tem que fazer para chegar na 5? Comenta um pouco aí para a gente, fazendo favor. Tá bem. A indústria 4.0, ela iniciou em 2011 na Alemanha e ela envolve muito a convergência do mundo de IT com o mundo de OT, envolvendo uma série de tecnologias, né? Como IoT, Cloud Computing, Big Data, Analytics, Inteligência Artificial. E ela tem um foco grande nesse aspecto de manufatura, de produtividade, redução de custo, ganho de qualidade, aumento da capacidade produtiva. Então, muitas vezes o pessoal acha que é só o pilar de tecnologia, mas não é. Você tem o pilar também de processos, de pessoas, sempre envolvendo essa transformação. Esse é um equívoco muito grande, né? Você pensar que é somente a tecnologia e não olhar ali para o problema de negócio e para esses outros pilares. Toda transformação digital é uma transformação cultural. Então, quando a gente olha
para esse movimento, você já começa a vir outras vertentes mais recentes, que é falar assim, tá bom, mas como que eu vou utilizar a blockchain, além do que o Gil comentou, mas pensando para a rastreabilidade de toda a cadeia de valor de uma companhia? Como que eu olho para essas tecnologias combinadas, IoT com inteligência artificial, aplicado não só para a fábrica, mas aplicado a um veículo conectado, uma geladeira conectada, algum equipamento trator, seja o que for. Então, quando você começa a vir com essas variáveis, ainda vem o tema de ESG, você começa já a extrapolar aquilo que é a indústria 4.0. Então, você já começa a dar uma nominação para uma outra revolução industrial. Independente se é 5.0, qual o número que vai ser dado, aqui na Accenture a gente até brinca, né, brinca não, na verdade colocou esse termo, né, que é Industry X, né, Indústria X, então a gente não sabe qual a numeração que vai vir, mas o fato já tem ali um próximo passo sendo dado que visa esse foco da escalabilidade digital das indústrias. Ótimo. Gil, antes de passar a palavra para você, só mais uma pergunta aqui, Boechat. Quando a gente fala, então, desse avanço tecnológico para o setor industrial, como é que as empresas brasileiras se encontram hoje, né? Porque eu acho que a gente tem um desafio considerável antes de entrar no ESG, que é desafio de produtividade, né? Acho que o setor industrial ele tem uma importância significativa para o nosso crescimento. Como é que a gente poderia impactar ainda mais o setor industrial positivamente e economicamente com esse tema, hein? Como é que a gente está nessa história e qual que é a contribuição da tecnologia para o nosso avanço? Qual que é a sua leitura para isso? Esse é um ponto importante, né? Porque você tem cenários distintos de acordo com os segmentos que a gente encontra, né? E o momento deles aqui no Brasil. Você tem, obviamente, você pega um setor farmacêutico que praticamente tudo que você produz, você vende. Então, se você tem alguma atividade, algum programa, alguma jornada de indústria 4.0 que de repente vai aumentar o meu OEE, né? Vai aumentar algum indicador ali na minha fábrica, no final do dia isso significa aumentar a capacidade produtiva, que vai significar aumento de vendas. Então, afeta o top line também. Ao passo que existem segmentos que você tem uma ociosidade fabril. Então, até revisitando estratégia de concentração ou até mesmo diversificação de localidades, né, em termos de fabricação. Então, quando a gente olha para essa questão, por exemplo, de produtividade, eu sempre comento, né, quando você vai falar assim, poxa, vamos começar uma jornada de indústria 4.0, então vem cá, vamos agilizar, vamos dar uma escalabilidade para isso. O primeiro ponto que eu olho é sempre a estratégia da organização e o tanto que ela está alinhada com alguns pilares voltados à produtividade, à eficiência, redução de custo, qualidade, sustentabilidade. Aí, a partir daí, eu consigo ver quais são as dores, os desafios e qual a combinação de tecnologia vai resolver aquilo ao longo do tempo, criando ali os business cases para determinados projetos. Ótimo. Acho que a gente tem um desafio considerável que é vincular o setor industrial atual com o seu estágio também atual, porque a gente sabe que a gente tem indústrias com nível de sofisticação grande. Por outro lado, para quem viaja por esse Brasilzão, né, a gente tem dificuldades severas, né, até mesmo para fazer controle de produção com os métodos mais antigos possíveis, né, e um olhar também de crescimento para mercado, como disse o Gil, né, observando todo esse avanço que a gente tem tido em países outros, citando a China. Gil, a palavra é sua. Eu acho importante essa discussão do ESG, é claro que é um dos pilares, né, da Fundação Dom Cabral e de qualquer profissional hoje, qualquer empresa. Porém, eu estava agora estudando bastante sobre a Shein, né, ou Shein, como, né, que é aquela que ela não se posiciona como fast fashion, ela se posiciona como data-driven fast fashion. A história deles é uma história de golpes entre os 3 sócios, e aí um sócio fica com tudo aquilo. E esse artigo de alta qualidade, ele fala assim, ela é barata, ela é muito rápida, mas ela está fora de controle. Só para vocês terem uma ideia, para a gente colocar um pano de fundo, no ano passado, a sua principal concorrente, a Zara, colocou disponível para o público 30 mil produtos nas suas lojas e no seu e-commerce. A Shein colocou 1 milhão de peças, 1 bilhão de objetos, peças diferentes. E muito disso tem sido falado que eles não respeitam o conceito de ESG, né, de trabalho análogo, porque eles são 10 mil fábricas de todos os portes que estão baseados no algoritmo e que você
pode ter uma empresa aqui, pequenininha, no Bom Retiro, em São Paulo, usando o trabalho análogo, por exemplo, de bolivianos, e você pode se cadastrar ali. Então, eu estou levantando esse pano porque, assim, é evidente que o ESG é fantástico, que a gente tem que discutir isso, mas hoje 40% de todo o fast fashion é uma empresa que a gente ouvia pouco falar nos últimos anos e ela não respeita praticamente nada do conceito de ESG e do conceito do que é assinado na Organização Mundial de Comércio. Então, fica aí uma pimentinha, Boechat, como lidar com uma concorrente que todos os dias aqui nos aeroportos do Brasil chega um cargueiro lotado de peças, né, que até alguns empresários da indústria já reclamaram sobre isso, e usa um tipo de produção que pode estar em Madagascar, pode estar no interior do Brasil, e que não respeita o básico do ESG. Situação complicada, né, Gil? Isso, na verdade, passa por uma questão de maturidade, de regulamentação. A gente, obviamente, que vê tudo quanto é tipo de cenário. Agora, por outro lado, eu estou fazendo um trabalho também de transformação digital da manufatura, indústria 4.0, numa grande empresa de moda, né, que tem 4 fábricas no Brasil, a multinacional brasileira, que, na verdade, a preocupação é contrária, né? A preocupação é todo e qualquer projeto ele tem que ter um link tanto com qualidade quanto com sustentabilidade. Tem uma preocupação muito grande com relação a pessoas e toda vez que a gente fala em automação, robotização, como que a gente olha para reskilling, como que a gente olha para aproveitamento também das pessoas em outras determinadas funções. Então, eu acredito, sinceramente, que no médio e longo prazo, o que vai permanecer são organizações que têm esse tipo de estratégia de mindset. Aí é uma crença minha. Talvez no curto prazo a gente vê aí outras empresas que não têm tanta preocupação com esses tópicos ainda tendo resultado, mas eu não acredito que isso terá sucesso no médio e longo prazo. O Boechat, você citou uma palavra que... Perdão, Gil, você queria falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Porque o Boechat citou uma palavra que para mim é importante, né? Tudo bem que a gente está falando de tecnologia, indústria 4.0, como é que o setor pode crescer, se vai ser mais produtivo, menos produtivo. O Gil trouxe a questão do ESG, mas o Boechat trouxe... Na verdade, foram 2 palavras, né? Mindset e mão de obra. Como é que a gente está, na sua leitura, de novo, para quem anda pelo Brasil todo e tem conexão com várias empresas, né? Como é que está a mão de obra brasileira quando a gente fala sobre esse futuro, né, do setor industrial, sobre esse futuro por tecnologias, né? E como é que está o mindset da alta liderança das empresas de grande porte / médio porte? O que você tem visto, hein? Qual que é a sua leitura para esses 2 pilares? Formação de mão de obra, qualificação de mão de obra e mindset da alta liderança para lidar com esses assuntos. O que você pode compartilhar aí com a turma? Acho que o ponto primeiro, começando aí pelo mindset, sempre que a gente faz alguma pesquisa, e já fizemos algumas aqui na Accenture, já fiz até no meu próprio LinkedIn, que quando a gente observa quais são as principais barreiras para a aceleração da agenda de indústria 4.0 nas organizações. E sempre está lá, ou em primeiro lugar, ou logo no topo ali, a questão do mindset da liderança. E realmente, por mais que o brasileiro seja um povo, a gente é inovador, por natureza, vamos dizer assim, existe sim ainda um receio muito grande, existe uma questão cultural dentro das organizações, essa questão da permissão ao erro, de você testar, falhar rapidamente, pivotar. Então, essa questão da gente assumir o papel de protagonista nessa agenda de transformação digital. Outro dia eu dei uma palestra num evento também de inovação, e eu estava chamando a atenção justamente para isso, que era como que a gente deixa de ser coadjuvante e passa a ser protagonista nessa agenda. Não dá para terceirizar esse tipo de situação. A gente tem que, de fato, impulsionar essa agenda de indústria 4.0 nas organizações, por uma questão de competitividade, de sobrevivência da indústria brasileira. Então, primeiro, assim, pegando esse pilar de mindset, para mim, hoje é um dos grandes fatores aí de bloqueios para a escalabilidade. Quando a gente olha para o aspecto de capacitação, pensando na mão de obra em si, a gente tem um grande desafio. E aí, aqui a gente, na verdade, tem que trabalhar em várias mãos, né? Quando você olha para as próprias instituições de ensino, você tem cursos novos sendo abertos, né, em vários níveis.
quando você vai recrutar, hoje tem uma briga gigantesca em termos de mão de obra, quando a gente fala dessa camada de TI industrial, essa convergência IT-OT, você tem uma dificuldade de recrutamento. Então, muitas vezes, as próprias organizações, como a Accenture, tem que montar um treinamento, pegar o pessoal que está ali estudando, recém-formado, e fazer um curso de capacitação, seja em alguma linguagem de programação, seja em .NET, Java, seja o que for, porque você não vai encontrar facilmente no mercado pessoas disponíveis, capacitadas. Então, aqui eu vejo que tem um grande ponto que tem que ter uma força-tarefa envolvendo o governo, envolvendo instituições, envolvendo as organizações. Vejo muito por aí, Hugo. Agora, Gil, só permitir estressar mais um pouquinho, a pergunta: que profissional é esse, hein, Boechat? Quando a gente fala sobre o futuro pela transformação digital, o futuro pela indústria 4.0, que tipo de profissional que a gente deveria estar formando, ou que a gente deveria estar contratando para avançar com essas tecnologias? Porque, no fundo, eu tenho uma preocupação, além do bit do byte, ou além do sensor que a gente vai colocar na indústria, sobre esse tipo de questionamento, né? Quanto que a gente está ficando para trás ou para frente quando a gente olha para Estados Unidos, Canadá, China? Ou seja, que profissional é esse que a gente tem que colocar dentro das empresas? O que você tem visto, de novo, da sua percepção técnica para o tema? Vou falar o que eu tenho visto, o que eu faço. Primeira coisa que eu faço, e não é balela, eu realmente valorizo a questão de soft skills. Porque eu acho que treinar, as pessoas conseguem ser treinadas, seja no que for. Então, realmente, você tem uma análise ali sobre o indivíduo em si, que eu acho que é importante. É claro, às vezes tem indicação, tem alguns testes que são feitos, nem sempre você vai conseguir cercar tudo quanto é coisa, mas você consegue mitigar ao máximo. Então, você tem uma questão que é soft skills. Quando a gente fala para capacitação técnica em si, e aí eu tenho vários mentorados, tem pessoas que vêm conversar comigo com relação a isso, o que eu sempre recomendo se a pessoa ela é um engenheiro de automação, elétrica, eletrônica, seja o que for, trabalhou muito ali com chão de fábrica, muito com manutenção ou programação de PLC, seja o que for, eu incentivo para o lado do IT, para o lado de, poxa, como é que você olha agora para a cloud, como é que você olha para a inteligência artificial, analytics, esse mundo agora de metaverso, também aplicado para o ambiente industrial. E se a pessoa tem um background de TI, às vezes ela trabalhou muito com SAP, com outras coisas, eu incentivo já a camada de OT. Eu falo assim, poxa, já começou a dar uma olhada também para a parte de IoT, essa convergência IT-OT, para temas de MES. Então, eu sempre tento incentivar, porque é muito difícil você encontrar no mercado profissionais que jogam nessas duas áreas, né? Tanto essa parte da TI industrial, quanto essa parte da TA, essa parte da tecnologia de automação, enfim. Então, eu vejo que aí quem consegue, de alguma maneira, trabalhar desses dois lados, passa a ter uma diferenciação em termos de, dentro da organização que está e até mesmo para o mercado. Agora, quando a gente olha para o futuro, em termos de empregabilidade, sem dúvida alguma, a gente tem que olhar para temas como cloud, onde você observa agora o começo, né, da utilização de cloud para o ambiente de OT, para o ambiente de manufatura, porque antes falava muito em cloud para banco, para retail, agora a gente já está vendo isso para as fábricas, para usinas, para as minas. E aí a gente vê também um tema de IoT que é muito cross. Agora você tem a questão do 5G, que vem com expectativa muito grande de ajudar nessa escalabilidade. Então, eu tive a oportunidade de participar e liderar no ano passado, né, em novembro do ano passado, primeiro piloto de 5G no Brasil, junto com a Stellantis e com a TIM, é um caso público que foi divulgado. Assim como você tem diversas outras tecnologias que acho que vale a pena sempre olhar aquela que, de repente, a pessoa tem maior afinidade. Eu acho que também tem um ponto para acrescentar, Boechat e professor Hugo. Eu concordo com o soft skills, eu acho que ele é um caminho, mas eu acho que a gente tem que olhar de uma forma muito... hoje nós temos duas demandas que não estão sendo atendidas, tá? Primeiro são dos técnicos,
Deixa eu só exemplificar. Hoje, um técnico de determinada área da Petrobras, tá? Que não precisa nem só o técnico, ele não entrou na faculdade ainda, depois ele pode fazer uma engenharia, tem um salário inicial de R$15 mil no determinado cargo técnico. E, por outro lado, eu acho que, tenho certeza disso, né, os países que estão crescendo na indústria 4.0 e na indústria 5.0 na Web 3, vamos colocar dessa maneira, são aquelas que têm os maiores números de doutores, como o nosso professor Hugo Tadeu. Então, é só a faculdade, eu não estou dizendo que não é para entrar na faculdade, tá? Mas não dá para acabar na faculdade apenas, vai ter que fazer um mestrado e um doutorado, porque os desafios são tão complexos dessas mudanças, né, que nós temos que começar a discutir sobre os técnicos ali, que pode ser uma entrada para uma área de engenharia, de biotecnologia, mas também os doutores. E aí até joga essa pimentinha para o professor Hugo, né? Ele é uma exceção, né? E sempre há exceções para provar a regra. Ele trabalha com a iniciativa privada, faz parte de boards, sempre está jantando com Warren Buffett, enfim, com o Banco Mundial, com a presidente do Banco Mundial. Não é mentira, não, é verdade. Você conseguiu fazer essa conexão do doutorado acadêmico com a indústria, né? Com a iniciativa privada. Você não acha também que isso é um desafio para o Brasil? Não, eu não tenho dúvida que é desafio, Gil. Que, aliás, se eu até pudesse colocar uma pimentinha naquilo que o Boechat acabou de falar, eu não tenho também dúvida que a gente tem uma questão de soft skills e hard skills, né? Mas quando a gente olha para o dado, tudo bem que o Boechat hoje é que é a nossa estrela, mas só para eu trazer de novo uma pimentinha. O dado internacional é tanto quanto evidente, né? O Brasil tem déficit de formação no que a gente chama de STEM, que é de Science, Technology, Engineering and Math. Ou seja, a gente precisa formar engenheiros, com todo respeito às outras profissões. Porque quando a gente olha para a China, quando a gente olha para o Canadá, porque pouca gente fala do Canadá, né? Um dos principais centros de formação em mão de obra nessa parte de tecnologia, tanto para a parte de serviços quanto para a indústria, é Toronto. Vancouver agora está ou seja, no mesmo caminho, além dos Estados Unidos. Né? Então a gente deveria formar mais pessoas nessa área técnica. E me permita discordar também de alguns colegas que falam por aí fora que não precisa de faculdade, pelo amor de Deus. Tem que ter conhecimento técnico, né? Com alto nível de profundidade, porque ninguém aprende a programar de um dia para o outro. E para desenvolver dessas soluções técnicas. Né? E no caso específico, Gil, da sua pergunta, sobre como, ou seja, fazer mestrado, doutorado e ir para o mercado, isso tem a ver com crença, né? Eu acho que se a gente tivesse mais incentivos, inclusive, para os nossos estudantes de mestrado e doutorado, para eles não somente pensarem em publicações de artigos, papers internacionais, e simplesmente para que essa turma não ficasse só esperando bolsa de universidade federal, mas sim que eles virassem professores, ou que virassem especialistas, ou fizessem parte, né, das áreas de P&D dessas grandes organizações, eu não tenho dúvida que o Brasil teria um saldo significativo nessa agenda. Né? Aliás, Boechat, só pegando um pouco aqui da sua agenda, bem como do Gil, né? O outro dado é tão quanto evidente. Né? Se a gente olhasse para a produtividade macro brasileira, que tem a ver com investimento em mão de obra e o quanto que a gente teria desse crescimento, está mais do que claro lá. A gente não está crescendo não só pela questão de tecnologia, né? Mão de obra. E aí tem a ver até com uma das perguntas que uma participante escreveu aqui, que foi, para ser justo aqui com a colega de você, se não me engano foi a Júlia, né? E um outro colega que fez uma pergunta aqui um pouco mais para trás, se a gente não teria nenhuma preocupação com o desemprego, né? Eu me atrevo a responder e passo a palavra para vocês, né? Eu acho que, na verdade, a tecnologia está aí para gerar mais emprego, né? A gente só olha pelo lado de quem está perdendo oportunidade. Mas para quem ainda tem que passar por um processo de formação, eu não lembro agora de cabeça aqui, a gente tem um déficit de mais de 500 mil empregados aí nessa questão de tecnologia. Então, acho que a gente tem muito mais oportunidade do que um senso de desespero nessa agenda, do que usualmente as pessoas imaginam por aí fora. Vocês dois concordam, seguindo aqui o script de um café e de um diálogo? Boechat, você concorda com esse meu falatório todo? Depois, Gil? Concordo sim, Hugo. Sem dúvida alguma. Você tem bastante oportunidade. Claro que existe o desemprego no Brasil, ele tem uma taxa considerada aí elevada, mas quando a gente faz o recorte para essa área específica que a gente está conversando, você tem muita oportunidade, de fato. E tem esse gap quando a gente olha e faz o comparativo, sim, com outros países. Hoje, se você pegar nos que nós chamamos das 10 economias, nos 10 indústrias que estão gerando empregos no mundo, né, que
até olhando aqui a minha colinha, agrotech, biotech, healthtech, a indústria automobilística de carros elétricos e carros autônomos. No Brasil hoje, geração de energia limpa, né, transformação digital avançada, nós teríamos hoje, estima-se entre 10 milhões e 15 milhões de empregos. Se a gente colocar o Omniverso, que é o metaverso, né, para os twins digitais, teríamos mais 200 mil empregos. Então, tecnicamente, os 12 milhões de desempregados que nós temos hoje estariam empregados. Mas por que não é tão fácil essa equação? Porque, na verdade, parte daquele público, infelizmente, de 12 milhões de desempregados, uma parte bem considerável, vai ter um desemprego crônico, porque não foi dado oportunidades para que ele ingressasse nesse local que precisa, como você disse, professor Hugo e professor Boechat, tem que ter pensamento analítico, tem que ser um tipo de um cientista de dados, mesmo que você seja um geólogo hoje, tá? Tem que ter esse pensamento de uma lógica não simples, mas avançada. Então, existe de um lado, a tecnologia está gerando mais empregos, né? Eu falo isso sempre nas aulas que eu dou para os cursos do professor Hugo, sobre se de cada um emprego que se fecha são 3 novos, mas com outro tipo de pensamento, e um pensamento muito mais estruturado e profundo. Então, eu acho que tem essa preocupação, e aí o desafio nosso é como ajudar essas pessoas que não estão percebendo essa mudança e não estão conseguindo até se preparar para isso, não porque não querem, é que não perceberam, não entenderam, né? Aqui no interior de Minas Gerais, né, terra de Hugo e de minha mãe, né, você tem ali uma das grandes fábricas totalmente automatizada de uma gigante de cuidados pessoais, de desodorantes. E ali ela tem pouquíssimo emprego do torneiro mecânico, não tem torneiro mecânico mais, mas precisa de muito engenheiro de alta, engenheiro de robótica, engenheiro de manufatura avançada. Aí, só para eu passar a palavra para vocês e pegar esse ponto. Existe um stand-up comedy, um artista, né? Se eu não me engano, ele é de Espírito Santo ou de Minas. Eu gosto muito das piadas dele. Ele é um engenheiro de formação. E ele fala assim, engenharia aqui no Brasil, ou você vira artista de stand-up comedy ou motorista de Uber. Nada contra essas profissões, mas nunca se falou tanto que precisa de engenheiros. Por que será que os engenheiros não conseguem empregos? E aí eu estava discutindo com um grupo de engenheiros, que eu respeito muito todo esse grupo, tá? A formação na academia, especialmente na privada, e não em todas, mas que tanto nas duas, que é tanto passar de ano a qualquer custo, tirar o diploma, não se prepara para essa nova era dos engenheiros atuais. E aí acaba, né, fazendo uma profissão que é fantástica, o stand-up comedy ou o Uber, mas que dicotomia é essa, percebe? De novo, só para a gente não polemizar aqui, porque esse assunto normalmente é igual ao jogo de futebol, sabe? Tem aqueles que torcem para o time A, que torcem para o time B, igual a religião. Mas, de novo, eu acho que eu prefiro ir no dado. Contra dados não tem fatos e argumentos, né? Se a gente olhasse para tudo quanto é publicação relevante no mundo, né? Estou vendo aqui os comentários dos participantes, né? Sobre a questão das soft skills, das hard skills. Tem que ter um combinado, não resta dúvida que tem que ter combinado entre um campo e outro, né? Soft e hard skills. Mas o Brasil está ficando para trás, porque a gente não está formando mão de obra com alto nível de especialização técnica. A gente está falando de gente que entenda de programação, que entenda de dado, que entenda de sistemas de programação, que entenda de um pouquinho de robótica, que entenda um pouquinho de engenharia, para dar conta desse mundo que está tanto avançando, né? E a gente ainda continua com as velhas e boas desculpas, né, dos porquês que o Brasil não consegue, né? O eterno país do futuro que está preso lá no passado. Aliás, tem uma questão que é interessante, Boechat. Quando a gente fala desse... Boechat e Gil, obviamente, né, desse alto nível de especialização técnica, isso me faz lembrar um debate que eu participei esses dias, do qual a gente começou a falar de transformação digital, de tecnologias, né, da transformação digital. Obviamente que o assunto da indústria veio no meio do caminho, e um dos executivos que lá estava, né, no nosso debate, falou o seguinte: olha, acabei de chegar de uma viagem e muito se fala, né, na China sobre transformação digital, setor industrial e temas como 5G e blockchain. O que uma coisa tem a ver com o outro, Boechat? O que indústria 4.0 tem a ver com blockchain, que tem a ver com dado e com produtividade? Faz uma narrativa para quem está aqui nos escutando, para a gente poder entender o que essa sopinha de letra, uma coisa tem a ver com a outra. E, Gil, depois, por favor, complementar a fala do Boechat. O que você comenta, Boechat, por favor? Tem tudo a ver, né? Está tudo interligado. Na verdade, quando a gente olha para o tema de 5G, o
5G sozinho ele não leva a lugar nenhum, mas o 5G combinado com outras tecnologias, ele sim pode nos ajudar nessa escalabilidade digital das indústrias, né? Tanto para o aspecto da manufatura e da operação em si, quanto quando você pensar, por exemplo, o que você comentou agora há pouco sobre o agronegócio e até mesmo o veículo conectado. Então, sem dúvida alguma, o 5G impacta muito, não só no aspecto da conectividade em si, mas quando a gente fala em latência, quando fala em disponibilidade, entre outros pontos. Quando a gente comenta do blockchain, você tem também uma série de aplicações que é possível se trabalhar. Outro dia, a gente teve aqui uma oportunidade junto com uma grande empresa, né, uma multinacional, que é um pedido do presidente que ele queria ter a rastreabilidade fim a fim, desde o momento que sair ali do fornecedor, até passando pela manufatura, pela operação, até entrega no cliente, como que você conseguiria ter essa rastreabilidade toda do produto, desde a mão de obra até o produto acabado. E aí, obviamente, que o blockchain era uma das tecnologias ali para se ajudar a trabalhar nesse sentido. Então, quando a gente fala na transformação digital da indústria, nada mais é, na minha concepção, que eu vejo, Hugo e Gil, eu sempre olho para os pilares, né? O pilar de tecnologia, o pilar de processos, o pilar de pessoas, de modelo de negócios, como que a gente parte dos desafios, das dores, e a partir daí a combinação de tecnologias, seja blockchain, seja 5G, IoT, inteligência artificial, como que isso vai resolver aquele problema e como que eu crio uma jornada, preferencialmente self-funding, para poder acelerar essa agenda nas organizações. Então, aqui já fazendo um pouco do merchan aí, Hugo, que você gosta, né? Que acaba comentando, lá no meu LinkedIn existe um artigo que é justamente o passo a passo para a indústria 4.0. E lá eu comento muito sobre isso. Professor Gil, antes de entrar no passo a passo do Boechat aqui, do merchan dele, o que você fala? Você que também é um super futurista, tecnologista, se você pudesse falar, qual é a relação entre blockchain, aliás, qual é a relação entre indústria 4.0, blockchain e 5G? Qual que é a sua leitura de contexto, mundo, Brasil? O que você comenta, hein? O primeiro ponto, vamos pegar um exemplo já do blockchain sendo utilizado. Uma gigante global da indústria alimentícia, ela estava sendo acusada, apesar disso ser terceirizado, tá? De que para fazer o seu chamate, né, podemos falar que a Unilever, o Lipton, tá? Ela precisava, ela terceirizava e às vezes esse terceirizado quarteirizava. E aí acusava-se que eles estavam utilizando trabalho análogo na ponta. Então o que foi feito já é um dos cases mais antigos de indústria 4.0 e blockchain. É colocado o blockchain desde o momento que se colhe o chamate até o momento que se chega na prateleira. Com isso, você tem toda a cadeia totalmente definida. Se você pegar um outro ponto, né, você tem uma indústria gigantesca hoje do jacarandá. O jacarandá hoje ele tem mais tráfego de jacarandá do que, por exemplo, de marfim. Né? Ele é o terceiro ponto com mais tráfego no mundo. O jacarandá ele é algo que dá aqui nas nossas florestas da América Latina, de alguns países tropicais, e ele é quase que um ouro rosado para a indústria moveleira chinesa. Com as acusações que eles estavam tendo, eles começaram a colocar o conceito de manejo sustentável e colocar o blockchain desde o momento da onde se pegou aquele jacarandá, quanto recebeu a pessoa que fez aquele trabalho ali local, né, qual foi o impacto nisso. Então, você já está vivendo tudo isso. E aí, a Web3 e o 5G, na verdade, a Web3 é essa alta velocidade que não vai impactar o cidadão comum com o celular, porque não vai ter tanta diferença, mas impacta a indústria 4 e 5.0. Por quê? No 4G, qualquer movimento que você manda para um robô que está aqui atrás, ele demora 2 segundos para entender e começar a tomar atitude. Em 2 segundos, o carro autônomo ele fica impossível de trafegar, porque 2 segundos vai bater o carro. Agora, no 5G, são 2 milésimos de segundos. E no 6G, que já está sendo testado pela China e vai começar a ser colocado comercialmente daqui a 2 anos, né, não tenho nem roupa para explicar o algoritmo de rapidez que ele vai ter. Então, mudou completamente o conceito que foi falado pelo Boechat, do IoT, da robotização, né, do carro autônomo, da cidade inteligente, da fazenda vertical, muda completamente tudo. Aí, Hugo, só complementar um pouco também aqui na linha do Gil, que ele trouxe 2 exemplos interessantes.
esse da Unilever, que ele comentou. Inclusive, a Unilever ela sempre trabalha muito com tecnologias, né, inovadoras. Pegar o caso, por exemplo, de Digital Twin para a torre de secagem na fábrica de Indaiatuba, também é um projeto bem interessante que eles fizeram. Quando a gente olha nessa integração da cadeia, tem um tema muito relevante sendo discutido, que é o tema da hiperpersonalização. O direct to consumer, é você pensar desde o e-commerce em você ter um produto personalizado e, ao mesmo tempo, fazendo o link até ter ali toda a automação, toda a robotização e você ter ali já o produto destinado para aquilo com toda a rastreabilidade. Então, esse é um tema, por exemplo, que a Nestlé fez isso conosco ali, pegando a parte da Dolce Gusto, e é um tema que está praticamente na agenda de várias organizações, que aí começa a extrapolar, né? Como é que você pensa já numa estratégia de e-commerce, já tendo esse link, toda a automação e robótica, já pensando em microfábricas, fábricas em containers. Você fala, poxa, então significa que eu vou ter talvez uma flexibilidade fabril maior? Porque essa é outra discussão que está na agenda de praticamente todo COO e VP de manufatura. Produtividade, flexibilidade fabril, como é que resolve essa equação? E aí, quando você trouxe outro tema também, Gil, dessa questão dessa velocidade ali, a questão da latência, né, envolvendo também o 5G, se for ver o caso de uso com a Stellantis na fábrica de Goiânia, em Pernambuco, que a gente acabou tendo a oportunidade de trabalhar junto com o Patim, é um caso justamente envolvendo isso, era a qualidade do produto, a qualidade dos chassis dos veículos, onde a combinação de tecnologia como 5G, IoT, inteligência artificial e cloud conseguiram endereçar aquele caso de uso, né? E agora eles estão olhando justamente para a escalabilidade disso. Poxa, quando você fala de casos de uso, explora um pouquinho mais isso. Quais são os casos que hoje aqui no Brasil que a gente deveria observar de empresas ou de setores que têm realmente feito indústria 4.0? Eu acho que tem muita, na minha leitura, tá? Tem muita empresa falando que faz 4.0, quando eu acho que, na verdade, essa turma está trabalhando com automação industrial ainda, né? Quem que está fazendo? E o que você pode contar aí para a gente de referência, para a gente assim, observar com um olhar mais clínico? Tem alguns casos que são mais públicos e dá para se falar, né? Mas realmente existe muita situação de projeto tradicional de automação industrial e o pessoal chamando de indústria 4.0. Isso, para quem é engenheiro como eu, que já trabalho com automação já, sei lá, 17 anos, quando eu comecei a carreira ali na Siemens ainda, antes de ter minhas empresas, antes de qualquer coisa, tem hora que dói, né? Você vê aquele projeto só mudando ali o apelido dele e a classificação. Mas quando a gente observa, por exemplo, o caso da Mercedes-Benz, da Daimler, ela tem bastante aplicação, bastante caso de uso envolvendo indústria 4.0. Quando a gente observa, por exemplo, um outro caso um pouco da CNH, utilizando essas tecnologias como IoT, Analytics, Cloud, aplicado nos tratores, né? Então já é uma aplicação que já extrapola a questão de indústria 4.0, utilização disso já no produto. Quando a gente observa também a própria Stellantis com o tema de 5G, aí você fala, pô, Baixa, até agora você só falou automotivo, que é onde tudo começa, né? Quando você, na época, ia trabalhar com Ethernet no chão de fábrica, o wireless, o primeiro lugar que tinha era automotivo. Então tá bom, então vamos pegar outros segmentos. A Nestlé ela tem bastante maturidade nesse aspecto também, envolvendo a indústria 4.0. Você olha, por exemplo, a própria Gerdau, a própria... vamos pegar a empresa que eu estou aqui agora, né? Estou aqui na M. Dias Branco, em Fortaleza. Ela tem uma jornada de indústria 4.0 que foi construída e tem trabalhado em alguns projetos nesse sentido. Você pega a Alpargatas, também está com um projeto interessante. Pô, Boixá, por que você está falando em M. Dias Branco e Alpargatas? Porque eu estou dando um exemplo de multinacionais brasileiras que optaram por iniciar essa jornada de indústria 4.0 e estão conseguindo ter sucesso com isso. Porque é muito fácil a gente chegar e citar exemplo, que a gente falou aqui mais cedo, de Unilever, comentei de Nestlé, que muitas vezes você tem uma direção, você tem uma diretriz matricial, né? Então, globalmente, você tem um programa e aqui no Brasil, obviamente, você vai trabalhar. Claro que nesse aspecto da própria Nestlé e Unilever tem projetos e programas que começam do Brasil e vão para o restante do mundo, né? Mas eu quis trazer aqui 2 exemplos de empresas multinacionais brasileiras e que estão avançando nessa agenda de indústria 4.0. Gil, agora eu vou puxar um pouco sua sardinha. O que você está vendo no mundo?
Boechat trouxe essa perspectiva aqui de setores Brasil, de novo, batendo na tecla que acho que muita gente está falando de indústria 4.0, quando eu entendo que é automação industrial ainda, né? Mas quando a gente olha para o mundo, que setores, países, empresas que você tem visto, ou na sua experiência, para quem viaja bastante, né? Como casos de referência para a gente poder ter no nosso caderninho para observar. O que você fala? Eu acho que o principal case hoje, Hugo, é o que está acontecendo em Dubai. Recentemente eu fui a trabalho para lá. Fiquei muito impressionado, né? O Emirados Árabes Unidos começou em 1972, então completa 50 anos agora. E eu tive a honra de participar, né, de entrar no Museu do Futuro, que foi construído lá para comemorar o cinquentenário. Fui na Ilha da Felicidade, onde estão, né, 2 grandes museus globais, o Guggenheim, estão 2 grandes universidades globais também. Mas o que me impressionou é o novo porto deles, né, que é o No1, é um projeto também para comemorar esse cinquentenário. Eles são feitos em ilhas totalmente artificiais. Ele é um aeroporto, um porto que cria a eficiência produtiva, financeira e a eficiência da inovação junto. E apesar de nessa ilha, que é totalmente artificial, né, e quase nenhum ser humano trabalha lá, porque são todos braços de robô, pesquisa aí, eu vou colocar o link aqui nas 3 redes, né, você tem um lugar que está gerando 7 vezes mais emprego do que o porto deles, que tem mais de 200 anos. Então, isso daqui fala um pouquinho do começo dessa conversa. A indústria 4.0, a automação, a robotização, está gerando mais empregos. E aí, um lugar para se olhar, na minha opinião, é Dubai. E o segundo, já disse aqui, é o projeto 2025 da China, que aí é transformação digital avançada, indústria 5.0. É impressionante com todos os erros que eles têm, tá? Não, muito bom, muito bom. A gente conversa boa, passa rápido, né? Porque já tem 47 minutos que a gente está aqui papeando, conversa flui. Deixa eu ser um pouco justo aqui também com quem nos escuta, né? Porque tem uma série de perguntas. Só vou pedir para vocês dois, para vocês tentarem ser um pouco mais pinga-fogo agora, para daqui a pouco a gente poder fechar aqui o nosso bate-papo. Primeira pergunta que eu registrei aqui foi do André Iguchi, do qual o André faz uma pergunta de quais seriam os ganhos que vocês observariam quando a gente fala da indústria 4.0. Perdão, quais casos que vocês já viram? André, pergunta que tanto o Boechat quanto o Gil Giardelli acabaram de responder. Se eu avançasse, tem uma pergunta do Adilson Henriques Maia, que ele faz a seguinte pergunta: como que o Big Data poderia influenciar a indústria 4.0, perdão. Essa eu repasso para vocês. Como é que esse movimento do dado, do tratamento do dado, do Big Data, do Data Lake, etc., como a turma fala, como é que isso poderia influenciar esse movimento da indústria 4.0? Gil, vamos inverter agora, fazendo um jogral. Primeiro Gil, depois o Boechat. Olha, o primeiro ponto é a gente falar um pouquinho sobre... Agora não é nem Data House, nem Big Data, a gente está falando de Lake House, que são os lagos de dados, né, que ficam na nuvem, com propriedade das empresas, e elas sendo totalmente preditivas com algoritmos que não precisam mais do contato humano. Então, na verdade, todo esse conceito dessa indústria da manufatura avançada, da agricultura celular, de todas essas novas palavras que vêm pós a indústria 4.0, estão baseados nessa era de dados. Por isso que países que estão dando esse salto são países que têm uma grande propensão a formar mais engenheiros. Então, esse conceito de propensão, né, da engenharia é baseado que não importa qual é o seu trabalho final, você vai ter que realmente... Eu caí? Tá aqui, Gil. Tá aqui, conosco. Você vai ter que ter esse pensamento de toda a equipe de manufatura avançada, de manufatura molecular, vai ter que ter também esses cientistas de dados. Só para exemplificar um case de estudo, né, novamente, o que a Hyundai está fazendo nos países árabes, que você manda o seu teste do 23andMe, né, que são os 23 pares de cromossomos, e ele personaliza o seu carro por dentro e por fora através da biocolor. Porque você gostar de azul, de verde, de amarelo, está dentro do seu biocolor, dos seus pares de cromossomos. Isso é o que a gente está chamando de manufatura avançada. Então, é um passo à frente na indústria 4.0. Isso entra biotecnologia,
entre a ciência de dados avançado, né, e esses lake houses. Deu para se sintetizei? Super. Vou achar, o que você fala sobre dados, Big Data, como influenciar a questão da 4.0? Acho boa pergunta aqui do Adilson. Inclusive, a pergunta anterior, que era do André Iguchi, até mandar um abraço para o André aqui também, que a gente vira e mexe, a gente está aqui junto, né, conversando. Sobre Big Data, se a gente for analisar, a maioria das indústrias brasileiras ainda estão no cenário de falta de maturidade no aspecto de ter a confiabilidade das informações para tomar de decisão em tempo real. Ainda tem as máquinas lá como Williams, muita planilha Excel, muito papel ainda espalhado pelas fábricas. Só que algumas empresas conseguiram já evoluir nessa parte da coleta de dados. Então, já conseguiram, de certo modo, colocar ali seus devidos PLCs, as portas Ethernet, seus rádios IoT, e começaram a coletar muito dado. Muito dado, muito dado. E aí entra uma outra fase, que vai ao encontro aqui do que o Adilson perguntou, que é a fase justamente do tratamento desses dados, a inteligência dos dados, a tratativa desses dados. E aí, claro, quando a gente olha para Big Data, é extremamente importante nessa fase, até porque quando a gente olha para os business cases que forem ser montados dos projetos, eles muitas vezes estão relacionados à preditividade de manutenção, preditividade para qualidade, e isso só é possível se eu consigo ter essa inteligência de dados, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma tecnologia que contribui muito aí para a indústria 4.0 e para as organizações. Muito bom, gente. Assim, algumas perguntas que os participantes colocaram aqui, mas que eu tenho convicção que a gente respondeu. Só para fazer um overview. O Ricardo Narciso faz uma pergunta do como que a gente poderia acelerar as skills na indústria 4.0. Só para relembrar que a gente discutiu sobre a questão de mão de obra, técnica, hard skills, soft skills, etc. A Cristiane Rissato traz uma questão sobre formação de mão de obra, cultura organizacional e sobre capacidade de absorção. Também parte do assunto que a gente discutiu aqui no meio, inclusive, do nosso bate-papo. Só fazendo um overview aqui, gente, das perguntas que foram colocadas para a gente poder ser justo, né? O André Iguchi trouxe uma pergunta sobre ganhos possíveis e casos. O Boechat, bem como o próprio Gil Giardelli, trouxeram da sua perspectiva. O Adilson, que foi a pergunta agora sobre Big Data. O Sérgio, meu querido Sérgio Portugal, quanto tempo que não vejo, né? Trouxe uma pergunta sobre como é que a indústria 4.0 poderia impulsionar o Direct to Consumer, que é esse D2C, ou seja, ainda mais com a questão do setor primário até o usuário final. Também foi respondido aqui pelos dois. Depois o Ricardo trouxe uma pergunta sobre mudanças de perfil e competências, também um dos assuntos que a gente tratou aqui, se há uma mudança de perfil e competências na indústria. O Cojo, meu querido amigo Wagner Cojo, trouxe uma questão sobre sustentabilidade e quanto que isso tem conexão com a indústria 4.0. Um dos primeiros assuntos que o Boechat trouxe quando a gente falou sobre ESG. Só que tem uma pergunta que foi feita aqui que a gente não respondeu entre todas, né? Estou passando por elas aqui para ser justo pelas pessoas, né? Que foi a pergunta do Everson, quando ele perguntou para vocês dois, tanto o Gil quanto o Boechat, lembrando a questão do tempo, né? Como é que a gente poderia equilibrar a questão da balança, né, entre o desafio da regionalização e essa capilaridade, né, que o Brasil tem, falando de indústria 4.0, e desafios de logística e barreiras tributárias, né? Como é que a gente poderia avançar com tanto assunto tecnológico, sendo que a gente ainda tem problemas do século passado, né? Logística e a questão de tributos. O que vocês comentariam sobre isso? Boechat, quer ir primeiro? Pode ser. Na verdade, é complexo, né? Sempre que a gente vai fazer uma análise da organização, da empresa como um todo, obviamente a gente está falando aqui muito de indústria 4.0, mas quando a gente olha para o supply chain, quando a gente olha para esse desafio que tem de logística, otimização logística, malha logística, quando a gente olha para essa parte tributária também, essa análise de centralização versus descentralização, flexibilidade fabril, tudo isso é pauta hoje do C-Level envolvendo supply chain, envolvendo COO também. E assim, acho que a recomendação que eu poderia dar é, de novo, olhar para a estratégia da organização, entender quais são as prioridades, montar ali
um plano diretor, né, ter um roadmap muito bem estabelecido e, a partir daí, tendo o time direcionado para aquele desafio, começar a atacar ele, né? Acho que iria muito por aí. Tomar cuidado com o encantamento da tecnologia em si, para não fugir daquilo que é o desafio prático ali na organização. Professor Gil Giardelli, o que você fala? Tanto avanço tecnológico, tanto desafio para mão de obra, tanto desafio para trabalhar com soft skills, hard skills e mindset. Mas como é que a gente equilibra essa questão do avanço pela indústria 4.0 com logística e carga tributária? Pergunta mais capciosa aqui do Everson Villani. O que você fala, Gil? Olha, Everson, a resposta não teremos, mas temos aí uma porta de oportunidade. Em março de 2021, quando aquela mega embarcação encalhou no canal de Suez, né, você trouxe um prejuízo para o comércio mundial de um trilhão estimam-se $1 trilhão, tá? Ali o canal de Suez é o principal, né, escoamento para você não precisar passar pelo canal da Boa Esperança, e você ganha ali quase um mês de viagem. Só que ficou ali parado essa super embarcação e ele interrompeu quase toda a cadeia. Mas, além disso, né, com o advento da parada respiratória do Covid mundial, começou a se repensar sobre a cadeia, né, a cadeia mundial de produção. Isso criou um processo que até um amigo nosso em comum, né, o professor Marcos Troiol, né, amigo meu e do Hugo, já falava lá atrás sobre a desglobalização. Então, essa desglobalização vai ser um efeito positivo para o Brasil de uma reindustrialização do nosso país. Porém, né, os desafios de alta capacitação nossos colaboradores humanos, né, perder o medo do desemprego tecnológico por causa da indústria 4.0 e um projeto de nação de uma sociedade inovadora e da indústria 5.0 para o século XXI do Brasil. Coisas fáceis de resolver, que é só sentar lá em Brasília e resolve. Super fácil, Gil. Vou chamar o Troirro de novo aqui para a gente poder ter esse diálogo estruturado. Nosso querido amigo Marcos Troirro, professor da Colômbia, professor da Fundação e que agora presidente lá do Banco dos BRICS. Gente, para a gente poder fechar, 2 perguntas aqui, uma pergunta para cada um de vocês dois. Boechat, se você tivesse que sugerir um passo a passo para os executivos, para os empresários, para os empreendedores, para avançar com a indústria 4.0, que passo a passo seria esse? Aliás, até fazendo um paralelo com o seu texto publicado no LinkedIn, o que você falaria para os colegas? Eu acho que o primeiro ponto é ter claramente ali um alinhamento com pelo menos alguém do C-Level, né? Uhum. Se a pessoa já é um CIO ou se já é um COO, ok, mas se ela está ainda numa situação, de repente, de middle management, outra posição, ter pelo menos já um engajamento ou do CIO, do COO ou do CEO nessa agenda. Acho que esse seria o primeiro passo. Depois disso, o que eu comento é o seguinte, né? Na minha visão, não só minha, da própria Accenture, você tem que ter claramente um plano bem estabelecido. Então, quem não tem um plano, não tem nada. Então, como que você constrói ali um master plan, um roadmap voltado para a indústria 4.0, voltado para a transformação digital da indústria, da manufatura, da operação em si. E aí, claro, depois que você tem isso, aí você vai analisar qual que é o nível de maturidade de cada uma das fábricas, das plantas, das minas, enfim. Depois você começa a entrar numa agenda de olhar para os números, então essa questão do data-driven é muito importante para analisar de fato onde que tem as principais oportunidades, quando você olha não só para pensando na tecnologia, mas até a parte de processos, como que você vai revisitar os processos em si, combinado com essas tecnologias para endereçar esses problemas de negócio. E aí sim, construir esse plano para os próximos 3, 5 anos, pensando ali em algumas fases, tendo ali os business cases bem estabelecidos, que vão ao encontro da estratégia da organização, dos pilares dela, seja qualidade, seja segurança, sustentabilidade, seja o que for. E a partir daí você ter todo o time engajado e capacitado. Sempre que você vai trabalhar numa jornada igual a essa, faz muita diferença você ter plugado a parte de change management, você ter plugado essa parte de transformação cultural, para que tenha o pessoal engajado, capacitado, todo mundo remando ali para a mesma direção. E aí sim, você começar
a mensurar os resultados que tem dos projetos, já logo nessa primeira onda de implementação, e aí sim, como parte do benefício gerado, você já vai para uma segunda onda de implementação e por aí segue. Então, acho que esse seria o passo a passo que eu recomendaria. Muito bom, Boechat. Muito bom. Gil, pergunta aqui para vocês, sendo a última pergunta, né? 7 horas, a gente está no nosso horário para a gente poder fechar. Que foi a pergunta do Gustavo Salomão, né? Não podia deixar aqui de fora a pergunta do Gustavo. A gente está falando sobre indústria, futuro, imaginamos que isso demanda uma série de investimentos, né? Investimentos pesados até, tanto em mão de obra quanto em tecnologia. Como é que a indústria 4.0 se aplica para uma empresa de pequeno e médio porte? O que você falaria aí para os executivos? Como transformar essa realidade da indústria 4.0 numa realidade palpável para o pequeno e médio empresário? O que esse sujeito deveria fazer para avançar com esse assunto? Professor Hugo e Gustavo, é claro que existe um alto investimento, né, na robotização, na automação, mas tem um investimento que é o maior e o mais importante na minha visão, em tempos não convencionais, que é assim que nós designamos esses tempos na Federação de Estudos do Futuro em Paris. Liderança é estratégia, estratégia é liderança. Então, que você sendo um pequeno ou micro, amanhã já lidere uma conversa na sua empresa, que ela seja uma pequena empresa, uma pequena indústria, sobre o planejamento, como ela será nos próximos anos. Eu não estou falando sobre planejamento estratégico, mas pensamento de estudos do futuro. Vou pegar só um dado para vocês, uma média empresa que produz um doce, ela conseguiu criar uma automação. Inicialmente ela teve que fazer um investimento, mas hoje ela está gerando um EBITDA muito maior, né? Triplicou o seu demonstrativo financeiro e gerando novos empregos. Mas antes de comprar máquinas, comprar conceitos de data-driven, de indústria 4.0, ela sentou durante muito tempo com pensamentos doloridos sobre qual seria o futuro dela nessa nova conjuntura da indústria 4.0. Então, estudar e ser estratégico. E aí, a dica é, leia o LinkedIn do Boechat, leia o professor Hugo, que é transmediático na Exame, na rádio, na televisão, everywhere, aqui no fundo. Ele é um twin digital. E não esqueçam de ler o livro do professor Gil Jardelli. Gil, para a gente poder fechar, para ser justo, fala aí para a turma do seu novo livro, que eu acho que é importante. Pensando o Impensável, ele foi criado durante a pandemia, e eu trago ali o conceito do que está acontecendo no mundo nesses últimos 2 anos, é o que deveria estar acontecendo daqui a 5 anos, de acordo com a Sociedade 5.0, mas tudo isso acelerou. Sábado, às 15 horas, lá na Livraria Cultura, eu e a Humanoid Pepper estaremos lá com esse livro, enfim, apareça lá. Esse, particularmente, né, vai ser enviado para o professor Hugo, que ele é o nosso chefe da tribo da inovação aqui da Fundação Dom Cabral. Obrigado, Hugo. Obrigado, Boechat. Uma honra estar com vocês. Gente, muitíssimo obrigado, tanto Gil Jardelli. Aliás, Gil, chefe nada. Quem tem chefe é índio, né? Como a gente fala no ditado popular. Chefe da tribo da inovação. Um amigo trabalhando com todos vocês. Gente, queria agradecer tanto ao Gil quanto ao Boechat. Boechat, obrigado por ter aceito o convite. Boechat, que é uma sumidade no assunto da indústria 4.0. E, gente, a gente fica super disponível para quem quiser algum tipo de proximidade, algum tipo de diálogo com o nosso time aqui da Fundação Dom Cabral. A gente fica de portas abertas, até porque, sendo uma instituição mineira, né, a gente adora tomar um café, a gente adora comer um pãozinho de queijo e dialogar, porque no diálogo a gente aprende com todos vocês. Boechat, Gil, muitíssimo obrigado a todos. Até, obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço, pessoal.